אותך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Que todas as brahot, toda a misericórdia, todo o amor do Eterno, o Deus de Israel, possa ser sobre cada um de vocês. Nós temos uma porção, uma paraxá, porém, nós estamos no final do ciclo, não é? Estamos finalizando o ciclo das parashiot. Então, eu convidei o Moré Luiz Felipe para estar conosco. Ele tem uma escola, ele tem uns cursos profundos de ensinamentos sobre Yeshua. Depois da ministração, se vocês quiserem questionar, tirar alguma dúvida, uma honra ter o senhor conosco, Moré. Ele é meu professor, estou aprendendo muito com ele. É um homem que se dedica aí há muitos anos. E o interessante das coisas de Hashem é que ele é especialista em Yeshua. Tudo que você quiser saber de Yeshua, pode perguntar para ele. Pergunta para ele, tá bom? Ele é que sabe. Eu ainda estou aprendendo, porque ele pergunta para ele, que só fala para ele por enquanto, que agora vai começar a falar para mim. Então é assim que funciona, tá bom? Então, é uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado. Que o Eterno permaneça contigo. Muito obrigado por acatar o nosso convite. Essa casa, com certeza, está te recebendo com o maior carinho. Que o Eterno seja contigo. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, pessoal. É uma alegria muito grande, né? E me sinto honrado de vir aqui, poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo ao longo desses anos todos, sobre o Mashiach, que sempre se comunica com a gente da forma mais profunda que pode haver. Lá no centro da nossa alma ele se revela. E ele dá uma dica muito clara de como se revelar. Através do fruto do Ruach HaKodesh, o fruto do Espírito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, a gente vai tratar de um tema hoje, se Yeshua foi ou não adorado. Mas eu gostaria de mostrar, porque o próprio Yeshua falou qual seria o sinal que seguiria aqueles que fossem dele de verdade, né? E ele fala, nisto todos saberão que sois meus talmidim, meus alunos, meus discípulos, pelo fato de vos amardes uns aos outros. E ele fala também sobre a questão do fruto, pelos seus frutos os conhecereis. Mas que fruto é esse que alguém pode ter do Ruach HaKodesh, que mostra que aquela pessoa pertence ao Eterno? É um fruto que as trevas têm grande dificuldade de copiar, porque ele exige essência, profundidade de alma. E esse fruto tem 9 facetas. A primeira faceta dele é a alegria. A alegria é a primeira parte que mostra que alguém está com o espírito do Eterno. A segunda faceta é a shalom, a paz. Depois disso, vem a longanimidade, que é um longo ânimo. A pessoa que não desiste fácil, que apesar dos tombos, quedas e tribulações, está lá sempre renovando, vamos lá de novo. O Eterno está junto. Longanimidade. A benignidade, que é a generosidade, a gentileza, desculpa. Ser gentil, ser tratável. Ser cheio da sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, tratável, cheio de bons frutos e cheio de misericórdia. Né? Então essa gentileza permeia o caráter. A bondade, que é a generosidade. As pessoas que são do Eterno compartilham com ele um espírito que é dele. O Eterno é bom. O Eterno é generoso. E quem vem dele
esse fruto se manifesta naturalmente, generosidade. A emuná, que é a fé e a fidelidade, são duas palavras gêmeas. No grego elas são cognatas, elas são gêmeas. Pistes e pisteu, né? Fé e fidelidade andam sempre juntos. Depois disso, nós temos também a mansidão, nós temos o domínio próprio. E quando a gente tem essas características todas, a gente sabe que essa pessoa, o Eterno está falando poderosamente com ela através do Mashiach. É a forma que o Mashiach se manifesta. Mas, indo aqui para a pergunta de hoje, Yeshua pode ser adorado? Foi isso que ele ensinou? Bom, eu começo dizendo que a melhor forma da gente conhecer alguém é através do que essa pessoa disse de si mesmo. Não é verdade? Vamos conhecer uma pessoa por terceiros? Não. É melhor ouvir o que Yeshua ensinou em relação a esse respeito, né? E o que aconteceu. Por que a tradição cristã, que entrou especificamente depois do Concílio de Nicéia, no ano de 325, mudou muita coisa da fé original do Mashiach. Os primeiros seguidores de Yeshua, durante as 15 primeiras gerações, eram judeus. Os que seguiram a Yeshua, depois da morte e ressurreição de Yeshua, quem assumiu a Kehilá, a congregação, como chefe, era Yaakov, Tiago, irmão de Yeshua. Depois, até mesmo, Cleófas, né, que era primo deles, sanguíneo, e assim toda a linhagem dos primos e parentes de Yeshua foi se sucedendo na liderança das congregações. O cristianismo só veio surgir séculos depois. Mas, desde o primeiro século até o século IV, foram entrando pequenas mudanças sutis que ficaram grudadas no cristianismo até hoje, quase 2000 anos depois. Coisas que não pertenciam à fé no Mashiach original. Então, sobre essa pergunta... Então, a gente começa vendo algumas coisas sobre o próprio Mashiach. O que o Mashiach ensinou? A primeira coisa que ele ensinou foi a oração do Pai Nosso. Nosso significa o quê? Meu e seu. Pai Nosso. Se ele fosse o próprio Eterno, por que ele ensinaria a orar para uma terceira pessoa, longe dele? Ele dirigiria a oração para ele, não é verdade? Mas, no entanto, ele passa a adoração para o Eterno. Começando, a primeira coisa que Yeshua nos ensina, quando perguntam a ele, Yeshua, como devemos orar? E ele fala, portanto, vocês vão orar desta forma. Pai nosso que está no céu. Toda a adoração, Yeshua está mostrando, que é dirigida a Hashem, ao Eterno. O que nós repetimos aqui hoje à tarde, no serviço? Qual é a nossa confissão de fé? Ouve, Israel, o Eterno, nosso Deus, meu e seu, nosso Deus, o Eterno é um. Quando Yeshua é perguntado, Yeshua, qual é o maior dos mandamentos? O que Yeshua fala? Ouve, Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. Ele repete o mandamento. Né? E ele ensina a oração do Pai Nosso. Quando perguntam a ele como que devemos orar, para quem que devemos buscar? Você é o Eterno? Não. Ele jamais falou isso de si mesmo. E tem uma passagem que eu acho interessante, que é essa que foi ali mostrada, né? Em que o próprio Mashiach ensina como que se deve adorar. Ele fala, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura aqueles, os tais, que o adorem assim, adorem a Ele. Quem busca? O Pai. Sempre Yeshua apontou para o Eterno. E a tal ponto em que quando é perguntado, e ele fala,
Qual é o segredo da vida eterna? E Yeshua explica qual é o segredo da vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti somente como o único Deus verdadeiro, e ao Messias Yeshua, ou seja, ao mediador Yeshua, a quem tu enviaste. O tempo todo, Yeshua nunca aponta para si mesmo, quando o assunto é adoração. Isso tem tudo a ver com a fé judaica. O povo de Israel adora ao Eterno. E embora seja importante eu fazer uma ressalva aqui, de que Yeshua não é só mais um profeta, não é só mais uma pessoa muito sábia. Não. A gente vai ver aqui, principalmente na palestra de amanhã, quem é o Mashiach. Na cultura judaica, ele é tido como Adam Kadmon, o homem original. Aquele que vem antes de todas as coisas e que, através de quem o Eterno cria todos os mundos e todos os universos. Tudo através dele. Então, ele não é um anjo, ele não é um profeta, ele não é um mero mortal. Os rabinos falam no Targum Yonatan sobre a profecia de Gênesis 3,15, que a semente dele viria de outro lugar, não seria uma semente humana normal. Então, tudo o que se fala sobre ele, de ter tido um nascimento virginal, tudo isso é verdade. Ele não era só mais um homem. Mas mesmo ele não sendo só mais um homem, e mesmo até o mais elevado dos anjos ter vindo à existência através de Yeshua, porque tudo que foi criado veio à existência através dele, mesmo assim, na hora de falar sobre adoração, ele aponta para o Eterno. Ele não aponta para si próprio. Se fosse assim, nessa passagem de João 4:23, seria mais simples e Yeshua falar assim: se ele fosse o próprio Eterno, o que ele poderia dizer? Mas agora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a mim, em espírito e em verdade, porque eu procuro a quem assim me adore. Se ele é o Pai, ele teria dado essa dica, não é verdade? Mas não. Ele aponta sempre para o Eterno. Mesmo quando ele é tentado no deserto por Hassatã. Quando ele está sendo tentado no deserto por Hassatã, o que Yeshua fala para Hassatã? Hassatã propõe a ele que ele lhe daria todos os reinos da terra se prostrado, se de joelho dobrado, em sinal de culto, o adorasse. Né? E o que acontece? Qual é a resposta de Yeshua para Hassatã? Vai-te embora, Hassatã, porque está escrito: ao Eterno teu Deus te adorarás e somente a Ele prestareis culto. Então, até Yeshua está mostrando a quem Ele presta culto. Aí alguém poderia falar assim: não, mas veja bem, Felipe, você está indo demais. Porque a gente sabe que Yeshua e o Eterno são a mesma pessoa. Que ele disse, por exemplo, eu e o Pai somos um. Isso faz dele Deus? Porque se fizer, eu e você também somos Deus. Sabe por quê? Porque no mesmo livro de João 17, de 20 a 23, Yeshua vai falar o seguinte: Pai, guarda-os em teu nome para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu em ti, eles em mim e eu em ti, para que todos sejam um, para que todos sejam perfeitos em unidade. Então, se eu e o Pai somos um, faz de Yeshua ser o próprio Eterno, então cada um de nós também aqui é o Eterno. Pelo mesmo tipo de argumento. Não é? Porque Yeshua diz que nós seríamos um com o Eterno, assim como Ele é um com o Eterno. Então, não faz sentido. Novamente aqui, Yeshua, ele está apontando sempre que o único Deus verdadeiro é Hashem, até em relação à vida eterna. Ao confessar que o segredo da vida eterna é que conheçam apenas ao Eterno como o único Deus verdadeiro e ao Messias Yeshua, ao ungido Yeshua,
a quem tu enviaste, a quem o Eterno enviou. Esse é o segredo da vida eterna. É reconhecer a unidade do Eterno. É o primeiro e maior mandamento. Então vamos ver aqui por que gerou essa confusão da questão de adoração. Algumas pessoas, né, tentam falar assim, não, mas veja, as pessoas adoraram Yeshua. Está escrito nas Bíblias. E aí, gente, eu falo para vocês que, infelizmente, a tradição cristã não foi correta em traduzir as palavras da forma que estava no grego. A palavra que foi traduzida como Yeshua foi adorado é a palavra proskuneo, que significa reverenciar ou homenagear, e não adorar. Né? Ali nós falamos o seguinte, ela é usada cerca de 59 vezes no Novo Testamento para indicar a comemoração que se rende a uma pessoa ao se prostrar aos seus pés. A sua tradução literal seria beijar a mão ou o piso diante de um rei, por exemplo. Isso é proskuneo. Né? E, nesse sentido, é mais esclarecedor que o vocábulo usado no Antigo Testamento, mais de 170 vezes, para indicar reverência, seja shachar, que se traduz literalmente como inclinar-se, cair diante de e prostrar-se, ajoelhar-se. Beijar denota contato, aproximação, relação e pode-se reverenciar ou homenagear à distância, mas o beijo requer aproximação e contato. Também consideramos importantes outros dois termos usados no Novo Testamento para indicar a adoração. Sebomé ou sebomai, usado apenas para o eterno e que tem sua raiz na palavra sebas, que é temor. E latreia ou latria, não é? Que tem o sentido de culto a uma divindade. E daí o nome idolatreia, idolatria, que significa culto aos deuses. Essas palavras eram ditas para falar de culto, de prestar adoração. Agora, proskuneo não significa adoraram, significa que lhe fizeram reverência, como a um rei. Por que eu falo que a tradição cristã não foi tão correta? Porque eles só traduziram essa palavra proskuneo como adorado. Yeshua foi proskuneo, foi adorado. Eles só usam esse termo adorado quando é diante de Yeshua. Mas se for qualquer outro personagem, como Nabucodonosor, Nabal, como nós vamos ver ali, eles botam como e se ajoelharam e prestaram reverência à mesma palavra. Se você está traduzindo a mesma palavra, se espera o quê? Fidelidade. Que você traduza sempre aquela palavra com aquele significado. Por que vai mudar o sentido só porque mudou o personagem? Então, na hora que Nabucodonosor se ajoelha diante, né, de alguém, ou Nabal se ajoelha diante do grande rei Davi, ele foi adorado? O rei Davi era uma espécie de divindade? Não. Eles ajoelharam em sinal de reverência. E Yeshua jamais pediu que se prestasse culto a ele. Né? Vamos continuar aqui. A palavra latria, com o sentido de prestar culto, foi usada pelo próprio Yeshua para se referir ao Eterno, quando ele foi tentado por Hassatã no deserto, como nós falamos. E Yeshua respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Hassatã, porque está escrito: adorarás o Eterno teu Deus e só a ele prestareis culto. Elatruces. Está em Lucas 4:8. Então, gente, essa palavra que é entendida como prestação de culto é latria ou sebomai, mas nunca proskuneo. É uma forma de forçar a barra, se é que vocês me entendem. Se fosse qualquer outro personagem, eles iriam falar: e fulano reverenciou a ciclano. Não, por exemplo, veja abaixo alguns textos da Taná em que aparece a palavra proskuneo.
E veja sua significação e contexto. Em Daniel 2,46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou a Daniel. Daniel é um deus? Proscuneu. E ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Daniel era o eterno? Ele foi adorado? Não. O rei ali, Nabucodonosor, reconheceu que sobre Daniel repousava o poder do eterno. Após ele ver os milagres enormes que o eterno operou na vida de Daniel. Então ele reconheceu que os deuses dele, de madeira, de imagem, não valiam nada, e o Deus que estava se manifestando através de Daniel, esse sim era digno de adoração. E por isso, Nabucodonosor reconhece a divindade do eterno, aliás, e a realeza. Então, quando você se dobra, por exemplo, Nabucodonosor era o imperador, era aquele que não se dobraria diante de ninguém, mas ele se dobrou diante de Daniel. Mas ele não prestou culto a Daniel. Ele o reverenciou como um rei. Né? Outra passagem, em Gênesis 44:14, diz o seguinte: E veio Yehudá com seus irmãos à casa de Yosef, porque ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Então aqui a palavra está como prostraram-se diante dele em terra. A mesma palavra proscuneu. Por que aqui virou prostraram? Por que não virou adoraram? Só porque está falando de outras pessoas? Yosef era o eterno? Ele foi adorado? Também não. Em 2 Reis 2,15 está escrito o seguinte: Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: O espírito de Eliarro, de Elias, repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele, proscuneu, em terra. Eliseu era o eterno? Não. Ele recebeu culto? Não. Eles se prostraram, significa que você reconhece a realeza de alguém mais poderoso do que você sobre aquela pessoa. Então, a mesma palavra proscuneu, a gente vê que ela só recebe o sentido de adorado quando o sujeito da frase é Yeshua. Isso é, no mínimo, uma falta de honestidade intelectual. De só usar, não, porque a pessoa se dobrou diante de Yeshua, então Yeshua foi adorado. Não, mas não era assim que era prestar culto a Deus. Se ele é o eterno, ele tinha que receber o culto da forma que o eterno recebia o culto. E como é que era? Através do abate de animais, não é verdade? O eterno ordenou oferta de incenso suave. Quais foram as formas de adoração? A pombinha, a rolinha que tinham que ser mortas, seriam queimadas no altar, não é isso? Essa não é a adoração e prestação de culto ao eterno? Se Yeshua é o eterno, quando é que foi que a gente viu alguém derrubando, matando um carneiro na frente de Yeshua, fazendo subir a fumaça diante de Yeshua? Ele não é o eterno? Então ele tinha que receber o culto, assim como o eterno recebe o culto. Mas não, ele não é o eterno. Então toda vez que na Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos que está a palavra, não, mas está escrito aqui na Bíblia que Yeshua foi adorado, veja bem. É por isso, eu estava conversando com o Roche hoje à tarde, que a gente também se defrontou com um texto muito interessante, por sinal, né, de 1 Timóteo 3,16, e a gente vê que, infelizmente, após o século IX, em Bizâncio, os manuscritos foram pegos para revisão pelo catolicismo romano, para forçar a doutrina da Trindade em todo lugar. Mas essa não era a doutrina do primeiro século. A doutrina do primeiro século, dos talmidim, dos discípulos de Yeshua, é a doutrina do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E o eterno ele é tão claro e tão simples, que um para o eterno significa um mesmo. Não é um que significa 20, mas que é um que seria uma unidade composta, mas veja bem, pode ser diferente, 2 ou 3.
Isso não faz sentido, o Eterno é claro. E ele fez tanta questão de lembrar o povo judeu de que ele é um, e somente um, e não unidade composta, cheia de desculpas teológicas ali no mundo, no meio, para parecer que é 2, que é 3, e veja bem. Não, o Eterno é simples. E ele insistiu tanto com isso que fez cada judeu repetir 3 vezes por dia o Shema, para lembrar que ele é um. Não 3, não 5, não 10. Um. O Eterno, ele deixa a coisa muito clara, muito simples. E ele manda o seu próprio filho, o Mashiach Yeshua. A gente começa de uma forma muito simples. O Criador não é criatura. A gente vê que na palavra, o próprio Shilomo, Salomão, fala: habitaria Deus no mundo, porque nem os céus dos céus poderiam contê-lo. Quanto mais esse templo que eu lhe tenho edificado. E várias outras passagens que estão na Tanar, que fala, por exemplo, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem. Opa, essa é forte, essa palavra. Né? E nem filho do homem. Então, mas e Yeshua, o que ele é? Ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Para mim, esse é um dos versículos mais claros de toda a Bíblia. Porque para nós, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Yeshua HaMashiach, homem. Yeshua é o que a gente chama na cultura judaica de um Elohim. Ah, mas Elohim significa Deus. Não. Elohim também é usado para se referir ao Eterno, mas não é sinônimo de ser o nome do Eterno. Você vê no Salmo 82 que está escrito: assenta-se o Eterno na assembleia dos Elohim, dos deuses. Ué, tem seres celestiais que tinham poderes como deuses, a quem o Eterno castigou. E como castigo, fez eles morrerem como homens. Salmo 82, para quem está duvidando, depois você pode pegar lá e ver como é que está escrito. Se a sua tradução da Bíblia for bem honesta, ela vai falar assim: assenta-se o Eterno na assembleia dos deuses, dos Elohim. Moisés foi chamado de Elohim. Em Êxodo 7:1, o Eterno vira para Moisés e fala: você será Elohim sobre Faraó, Deus, e Arão será o teu profeta. Então a gente está vendo que Elohim já não é sinônimo do nome do Eterno. Ah, você está falando Elohim, é Deus. Não. E Yeshua mesmo, as pessoas queriam apedrejar ele porque ele disse que ele era filho de Elohim. O que é um Elohim? É diferente de um profeta. Como é que funciona com um profeta? O Eterno chega para um profeta e fala: avisa ao povo isso, isso, isso e mais aquilo. Aí o profeta vai, se encontra com o povo e fala: assim diz o Eterno, isso, isso, isso e mais aquilo. Passa o recado. De forma indireta. O Eterno fala com o profeta vai lá e fala com o povo, passou o recado de forma indireta. E um Elohim? O Elohim, o Eterno faz dos lábios deles o seu próprio lábio. O Espírito do Eterno, que está ungido sobre aquela pessoa, fala através da boca daquela pessoa, o próprio Espírito do Eterno fala através dela. É curioso isso, né? Mas é exatamente o que aconteceu com Yeshua. O Espírito do Eterno falando diretamente através dele, porque ele era o ungido, o Mashiach, ungido. Ele estava ungido com o quê? Com o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno. Que é uma terceira pessoa? Também não. É o Espírito do Eterno que estava ungido sobre ele. Nós vemos uma profecia sobre isso em Joel 2, 28 e 29. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jovens terão visões, né? Anciãos terão sonhos, por aí vai, algo assim. Né? Ou seja, é o próprio Espírito do Eterno e não uma terceira pessoa misteriosa que é derramado. Mas só que como Yeshua
ele é antes de todas as coisas, e a gente vai ver amanhã em detalhe quem é ele, por ser o Adão Kadmon, esse homem original, esse molde de toda a criação, a palavra do Eterno. Então, ele não tem falhas, não tem pecado. Assim, o Espírito do Eterno pode ser derramado sobre ele sem medida. Então, nele estava totalmente pleno, cheio da plenitude da divindade. Ele estava cheio até o teto. Mas isso não significa que ele é o Eterno, mas que o Eterno estava dentro dele, falando através dele. E ele como um canal. Então, muitas vezes isso gerava confusão no passado, né? Porque você vê, por exemplo, mas Tomé falou o seguinte, falou, meu Senhor e meu Deus, falou para Yeshua. Sim, por que não? É claro que ele falaria isso. Porque durante 3 anos de ministério, Tomé andou para cima e para baixo com Yeshua. E o que ele via? Um judeu, assim como ele, um bom rabino, um rabino inteligente, que falava um monte de coisa legal. Essa era a visão que Tomé tinha de Yeshua. Mas peraí, agora ele aparece ressuscitado dos mortos, toca aqui na minha ferida, e quando ele toca, é você mesmo. Sou eu mesmo. E aí ele reconheceu que quem estava falando com ele através de Yeshua era o Espírito do Eterno. E aí ele fala, meu Senhor e meu Deus. Pela primeira vez, Tomé não está vendo ali em Yeshua só mais um judeu igual a ele, de carne e osso. Ele está vendo que o Espírito do Eterno fala através de Tomé. E quem confirma isso? O próprio Yeshua. E Yeshua fala, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas o Pai que está em mim, derramado, ungido, é quem faz a obra. Então quem faz a obra? O Eterno. Através de Yeshua. Por isso que nós oramos, através de Yeshua. E tudo que nós pedimos é através de Yeshua. Amanhã a gente vai ver num nível muito mais profundo, e vocês vão entender, né, que até frases simples de Yeshua falou, que ele falou, como eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é muito mais profundo do que vocês imaginam. Isso é real. Ele não falou metáfora, não falou figura de linguagem, não falou nada. Ele falou um fato que é muito profundo. Vou dar uma palhinha porque eu sei que vocês vão ficar curiosos. Os rabinos falam que nós temos 5 níveis de alma. E no nível mais alto da nossa alma é uma centelha da alma do próprio Messias dentro de cada um de nós. E que é justamente essa parte da nossa alma que nos conecta ao Ensof, ao Eterno. Então, se não tem essa parte da alma ativada, não se conecta ao Eterno. E que parte da alma é essa? É uma centelha da alma do Messias em cada um de nós. E nós somos literalmente o corpo do Mashiach, o corpo de Cristo. Isso é literal. Isso não é uma figura de linguagem. É um fato. E é muito mais profundo do que a gente imagina. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre os mundos, um pouco sobre as almas, e a gente vai entender isso. Mas aqui eu estou mostrando que o Eterno se manifestava através de Yeshua. Filipe, meu xará, ele também aconteceu algo semelhante. Ele vira para Yeshua e fala, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí o que Yeshua responde para ele? Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, você ainda não percebeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Aí o pessoal corre para falar, está vendo? Yeshua é Deus. Não, gente. Deus está falando com Filipe através de Yeshua. Simples assim. Porque ele é o canal, o mediador entre Deus e os homens. Ele é o cordão umbilical, a ponte, como queiram entender. Né? Para dar uma ideia mais simples, para a gente entender como é que funciona essa relação entre o Mashiach e Yeshua e o Eterno, para como que significa ser um canal, né? Imagine, por exemplo, que eu estou aqui com o meu celular e nesse celular
eu estou com uma videoconferência, uma videochamada com a minha mãe, que está lá nos Estados Unidos. Eu estou aqui, oi mãe, está tudo bem, não sei o que, está tudo em ordem. Eu estou falando com quem? Com a minha mãe. Mas o aparelho de celular, ele é a extensão do corpo da minha mãe? Ele é um com ela? Não. Ele é o canal, ele é o mediador, através de quem a minha mãe fala diretamente comigo. É assim o Mashiach Yeshua. Ele é o mediador. E o grande problema é que as pessoas olham para o celular e veem, essa daqui é a mãe do Felipe. Não, não é. É expressa a imagem dela. Mas não é ela. Ela está lá na casa dela. Aquilo é a imagem dela. Por isso é que se fala na Bíblia que Yeshua é a expressa imagem do Todo-Poderoso. Mas não o Todo-Poderoso. É muito diferente você ser a própria pessoa e a imagem expressa dessa própria pessoa. Exemplo, uma foto. Quando você vê uma fotografia sua, quem é que está na foto? Você. Mas você está lá dentro, em carne e osso? Você está dentro daquela folhinha de papel? Não. Mas ela te representa? Sim. Para quem olha, é você. Mas, ao mesmo tempo, não é você. Porque não é você no sentido absoluto. Sua carne e osso não estão dentro daquela fotografia. Mas representa você e tudo o que você significa. Esse é o entendimento sobre o Mashiach como canal. Então nós estamos mostrando aqui alguns exemplos de como essa palavra foi deturpada nas Bíblias cristãs, que traduziram proskuneo como adoraram, somente quando o sujeito da frase é Yeshua. Mas quando é qualquer outra pessoa, eles usam prostraram. Olha em 2 Crônicas 24:17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se, proskuneu, perante o rei. E o rei os ouviu. O rei era o eterno? O rei foi adorado como um Deus? Não. Em 1 Samuel 24:8 diz o seguinte: depois também Davi se levantou e saiu da caverna. E gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou, proskuneu. Saul era o próprio Eterno? Saul recebeu culto? Não. Ele só mostrou reverência, porque é isso que você fazia diante de uma autoridade. Então, proskuneu não é sinônimo nas Bíblias cristãs de que fulano foi adorado, mas que fizeram referência a ele como se faria referência a um rei. Então aqui continua com várias outras passagens em que, em todo o Velho Testamento, na Taná, de vários exemplos, depois se vocês quiserem, esse PowerPoint vai ficar à disposição de quem quiser, mas tem todas as referências escritas de como foi usada essa palavra proskuneu, que não significa adorar, significa que alguém se ajoelhou diante de alguém maior, diante de um rei. Né? Todas as pessoas que receberam reverência real acima, elas eram o Eterno? Eles foram adorados ou reverenciados com a dignidade real que lhes era devida naturalmente? Como fica esplendidamente claro a partir dos versículos acima que nós vimos, proskuneu significa reverenciar uma autoridade. Esses versículos acima só mostram novamente a tendência camaleônica dos tradutores romanos, que traduzem proskuneu como bem entendem, né, essa palavra proskuneu. Então, se essa palavra ela está diante de pessoas normais, os teólogos das Bíblias cristãs usam a palavra prostrar, mas querem forçar a doutrina da Trindade, torcendo a palavra do Eterno, e usam a palavra adorar apenas quando é diante
de Yeshua. A mesma palavra. Não deveria ser prostrar também? Reverenciar? Por que só diante de Yeshua essa palavra magicamente vira adoraram? É porque alguém está querendo forçar uma interpretação. E isso não é honesto. Né? Então, para a mesma palavra proskuneu, que foi amplamente usada diante de reis e autoridades humanas, ao invés de manterem a mesma fidelidade e traduzirem essa palavra com o seu sentido correto de reverenciar, e que se aplica perfeitamente a reis humanos, e ao Messias ungido, mediador, Yeshua, e a qualquer autoridade. Então, gente, só para finalizar aqui, né, uma das grandes provas de que esse entendimento está correto, ou seja, de que proskuneu significa reverenciar uma autoridade, é que adorar, no sentido bíblico, se refere exclusivamente à prestação de um culto, com seus ritos e ordenanças. E Yeshua jamais aceitou que isso fosse feito com ele. Que alguém prestasse um culto a ele, como quase fizeram com o rabino Shaul Paulo, na Grécia, que queriam sacrificar um touro a ele, como se ele fosse um deus. Isso sim é prestar culto. Com Paulo lá na Grécia, queriam prestar culto a ele. Iam matar um touro em sacrifício a ele, achando que ele era um deus. E Paulo falou assim, não, para com isso. Para. Adora o Eterno. Né? Queriam sacrificar um touro a ele como se ele fosse um deus. E Yeshua jamais recebeu culto. Alguém já derrubou, já matou algum animal diante de Yeshua para adorar a ele? Não. Porque para adorar a Deus, ao Eterno, tem regras. Ele instituiu o povo levita para conduzir essas regras de adoração a ele. Tinha normas específicas de como adorar o Eterno. Então, se Yeshua fosse o Eterno, essas regras não iam se aplicar. Ele seria adorado da mesma forma. Então, né, só para a gente finalizar, se Yeshua fosse adorado, ele deveria receber todo um sistema de cultos e deveriam sacrificar animais na presença dele, oferecer holocaustos de farinha e incenso a ele, e etc. E teria que ser feito isso dentro do templo, no Santo dos Santos. Porque se ele é o Eterno, ele é adorado no lugar onde o Eterno adorou, que ele ordenou que ele fosse adorado. No Santo dos Santos. Então, esse conceito, só para a gente finalizar aqui, que fala, não, mas eles são, os três são coiguais e têm a mesma substância. Sabe de onde que veio isso, gente? Você lembra que na Bíblia você vê muito Paulo combatendo os hereges, que eram chamados gnósticos. Ele fala da falsamente chamada ciência ou gnoses, né? Eles eram combatidos. Sabe o que esses caras traziam? O conceito de que Pai, Filho e Espírito Santo era uma coisa só, que os três eram um e tinham a mesma substância. O conceito de substância, que é em grego ousis e homoousis, esse conceito veio da Grécia, não veio da cultura judaica. Isso entrou no cristianismo 300 anos depois. Não fazia parte da fé de Yeshua. Não fazia parte da fé dos Talmidim de Yeshua. Então, só para não alongar muito, né, a gente crê da mesma forma que Yeshua cria. Que somente o Eterno recebe adoração. E Yeshua pode receber louvores. Louvores é elogio. Pelo mérito que ele teve. Por ter morrido naquela cruz, naquele madeiro em nosso lugar. Ele recebe louvores. Mas adoração como um Deus, só o Eterno recebe. E nós damos essa adoração ao Eterno através do mérito de Yeshua HaMashiach. Porque somente ele foi digno de ter um sacrifício desses aceito pelo Eterno. Então, essa é a forma bíblica de se adorar ao Eterno. Não se adora a Yeshua. Ele mesmo disse, o Pai é que busca esses, que o adorem a Ele em espírito e em verdade. Ele sempre apontou para o Pai.
E para finalizar mesmo, já sei que eu falei isso algumas vezes, mas essa é a última. Para finalizar, Yeshua, alguns poderiam falar, não, mas ele se fez menor do que o Pai, porque ele estava em estado de esvaziamento, de quenoses, porque ele estava na fraqueza da carne. Ah, é? Então, quando Yeshua ressuscitasse, teoricamente, ele voltaria ao seu estado trinitariano original, não é? Ele voltaria a ser um com o Pai e ser Deus de Deus também, não é? Já que ele ressuscitou, sentou-se à destra do Pai, o que a gente esperava? Que ele voltasse a ser o que ele era antes de vir. Não é verdade? Só que em Apocalipse 3,12, aquele mesmo Yeshua ressuscitado, que brilha com a refulgência de 7 sóis, que parece uma menorá acesa. Esse Mashiach glorificado, ele fala o seguinte: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E Yeshua ressuscitado serve a um Deus. E ele repete essa palavra 4 vezes nesse versículo. O meu Deus, e nunca sairá do templo do meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Repete 4 vezes. E é por isso que ele foi feito sumo sacerdote eternamente. É óbvio que um sumo sacerdote não é o próprio Deus, mas é aquele que oferece sacrifícios, libações e expiações pelo povo diante do Deus a quem ele serve. E Yeshua, ele tem o mesmo Deus que nós, o Eterno. Mas nós temos em Yeshua a única porta até o Eterno, de uma forma como vocês vão ver amanhã, que é muito mais literal. Uma centelha da alma de Yeshua está dentro da alma de cada um de nós. A gente não precisa nem esconder os nossos segredos de Yeshua, porque se a alma dele está dentro de nós, ele sabe de tudo o que a gente faz em oculto. E o que a gente faz, claro, como se estivesse sendo feito com ele mesmo, porque parte da alma dele está dentro de nós. Mas ele é a coletividade, somos todos nós juntos. Isso depois, quando ele trouxer a Geulah, a redenção, aí todos os véus que nos separam de Deus, desses mundos que a gente vai estudar amanhã, esses mundos de sublimidade, quando sair, Yeshua então vai entregar o reino para o Eterno, e o Eterno então será tudo em todos. A gente não sentirá mais nem a divisão de eu para você, cada um ser uma pessoa diferente. Todos nos sentiremos, de fato, como um só ser, em plena unidade com o Eterno. Então, que o Eterno nos capacite a cada vez mais buscar a restauração, a forma judaica, original, da Kehilá, da igreja do primeiro século, da forma que os 12 discípulos de Yeshua adoravam ao Eterno, e não da forma que Roma colocou ao longo dos anos. Nós estamos de volta para Sião, para Jerusalém, e não para o Vaticano. E não para falsas formas de divindade. Por isso que o Eterno nos manda repetir tanto: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, que o Eterno abençoe a todos. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.